tem sido um trabalho muito interessante, muito bacana aí para o ecossistema empreendedor em geral. Agradeço novamente o convite, aceitar o convite, né? A gente está sempre junto aí nas nossas Claro, mano. empreitadas. Com certeza. E quando você for começar, até o próprio Rafael aí, teu xará aqui, que falou sobre o Clubhouse, ele tinha algumas dúvidas na última reunião, até sobre esse momento de empreender, franquia, negócio próprio. Eu achei bem interessante você trazer aquela matriz de empreendedorismo. Então, se apresenta aí, e aí quando você for começar a falar da matriz em si, eu trago aqui os slides. Como te falei, esse é um grupo de empreendedores, pessoas que já têm sua empresa, algumas outras pessoas estão na área aí no momento de MVP e algumas outras pessoas estão na área justamente na hora de ideação. Então, a gente tem várias fases aqui de empreendedores nesse grupo. Enfim, e aí, Alisson, depois puder começar a gravar aí essa parte da apresentação, que aí depois a gente divulga bastante isso também para quem não está aqui conosco. Valeu. Porra, Gui, massa. Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. Vai ser massa passar essa hora com vocês aqui, bater um papo. Não sei se você tirou. Cara, não sei se foi que tirei, não. Tá escuro aí, como se tivesse alguma coisa tampando a câmera. Pera aí, cara. É porque tem um webcam em cima da câmera aqui. Eu acabei de expulgado aqui. Pronto, agora voltou. Agora. Massa. Bom, tô vendo aqui até que tem o Léo tá aí, cara, grande Léo, meu amigão, olha só quem tá por aí, franqueada da Premia, empreendedor da Revolução Digital por aí também na área. Show de bola, Léo. Léo sempre muito antenado. Bom, vamos lá, me apresentar pelo começo. Sou um cara apaixonado por empreendedorismo. Rafa, desculpa, só até para falar, porque o Léo ganhou o desafio da gente, né? Eu fiz um desafio de quem pegasse lá a publicação que eu divulguei a nossa live de hoje, colocasse a frase sobre o que aprendeu no primeiro encontro, tivesse mais curtidas, ganharia esse livro aqui. Já tá aí, ó, fechadinho, para falar que eu não li, tá fechadinho, gestão de... Caraca, meu, eu comprei esse livro, chegou semana passada, cara. Também. Eu comprei, chegou umas 2 semanas, eu comprei 2 justamente para sortear um. Esse livro é espetacular, é o melhor livro que eu li, só que eu li. Irmão, Léo é muito sortudo, velho. Ele também ganhou. Não foi, Léo? Ele teve 50 curtidas lá no comentário dele. Então esse foi mérito, mas eu também fiz um sorteio lá atrás. Não foi você que ganhou também, Léo? O livro do Adir Ribeiro, não foi? Lá atrás, velho. O Léo gosta de participar de sorteio. Boa. Esse livro, eu peguei a recomendação do Rony, da Reserva. Não sei se você também viu ele recomendando. Eu comprei exatamente por conta da recomendação dele. Ainda não li, mas muito top. Bom, vamos lá. Eu li ele alguns anos atrás, porque ele é a primeira versão em português dele, né? Ah, é? Antes só tinha em inglês. Eu tenho a versão até em inglês dele aqui, se bobear, tá por aqui. E eu sou fãzaço do Andy Grove. E, cara, enfim, quem quiser, depois me pede que eu dou o nome certinho. Esse aqui específico é pro Léo que ganhou o desafio. Mas vai lá, amigo. Vamos lá. Cara, empreendedor, desde que eu me entendo como gente, comecei a empreender de verdade, assim, formalmente, né? Meu primeiro negócio, ainda estava na faculdade, me formei nos Estados Unidos, fiz administração com ênfase em business, com ênfase em empreendedorismo e marketing, e ganhei bolsa de atleta para ir lá estudar nos Estados Unidos, então não paguei nada para passar minha faculdade inteira lá e passar os 4 anos. E no meu último ano de faculdade, eu meio que larguei o vôlei, o técnico manteve minha bolsa porque eu já estava muito ligado no empreendedorismo, e tinha assistido um case de sucesso numa aula que era de small business, que era de pequenos negócios. E aí o case contava a história de 3 empreendedores que se juntaram para montar um negócio de assistência técnica para fazer reparo de iPhone. Na época a gente está falando de 2014, né? O iPhone tinha acabado de lançar o iPhone 3G. E aí eu fiz, caralho, eu preciso trazer isso para o Brasil, preciso entender como funciona esse mercado aqui, porque o Brasil vai ser... Tudo que começa aqui nos Estados Unidos é só uma questão de tempo para ir para lá e bombar. Então, eu fiz isso, criei um business plan, chamei um sócio para tocar esse negócio. Eu aprendi a fazer o reparo de iPhone, então eu comprei iPhone quebrado, foi meu primeiro investimento.
Comecei a reparar sozinho, aprender através do YouTube, comprei ferramenta, comprei um estoque inicial, comecei a oferecer serviço lá mesmo na faculdade, ofereci serviço para outros alunos e para a galera lá da cidade, comecei a vender bem, faturar legal, na minha própria casa mesmo eu prestava serviço, então um negócio muito enxuto. E aí a gente formatou para levar para o Brasil, né? Meu sócio se formou mais cedo, acabou indo, Porto Alegre, a gente abriu nossa primeira unidade lá, chama iHelp. E aí eu me formei e fui logo para Porto Alegre, logo em seguida. Passei 3 meses lá com ele, o negócio em constante crescimento, a gente formatou para crescer através de franquias no modelo de quiosque em shopping center, fazendo reparo de assistência e revenda de acessório. Só que a gente bateu na porta dos principais shoppings. São Paulo, Porto Alegre, Recife, todos deram negativa. Deram negativo porque disseram que o nosso timing foi praticamente errado. Há um mês atrás eles fecharam um contrato com outra empresa e como eles não sabiam se tinha condições de ter mais de uma empresa oferecendo esse tipo de produto, de serviço, eles não fecharam com a gente. E aí eu acabei tendo um problema com o sócio, ele acabou vendendo, né? Ele acabou comprando a minha parte e eu voltei para Recife. E foi daí onde meu pai, um grande mentor de negócios, um grande mentor de vida que eu sempre tive, um cara que tem muita visão empreendedora, um empreendedor nato, lidera hoje uma grande corporação. Ele me falou, Rafa, o caminho natural seria eu ir para o negócio da família. Mas ele falou, Rafa, bicho, vai, assim, entra numa grande multinacional, vê como ela funciona. Depois, quem sabe, um dia tu vem para o negócio da família e tal. Tu gosta de empreender, então faz isso que vai ser bom para ti. Então, eu entrei, participei, primeiro processo seletivo que eu participei, eu já entrei de cara, que foi o de trainee da Ernst Young, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo. Está entre as 4 maiores. Eles têm filial aqui em Recife. Então, eu acabei sendo selecionado. Passei 3 anos nessa empresa. Então, como auditor, não sei se vocês conhecem aqui como o auditor trabalha, mas auditor acaba passando por diversas áreas da empresa. Praticamente todas as principais. Você acaba auditando e através de números você entende como a empresa funciona, através de números, processos, controles. Então você passa desde a área fiscal, a área de compras, a área financeira, a área de marketing, a área de vendas, a área de recursos humanos, a área de operações. Você está ali falando com o alto escalão da empresa, C-level. Então, cara, aprendi muito, 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 muito mesmo, mas ralei pra caramba. Meu primeiro ano eu contava pilha de açúcar em Moinhos, onde no dia 31 de dezembro eu estava lá trabalhando, sacou? E aí acabei recebendo a promoção dupla, tinha uma carreira promissora para virar sócio da Ernst lá em Recife, mas eu já sabia que eu queria empreender e o sócio também já sabia, por isso que ele, quando eu falei para ele que estava na minha hora, ele topou tranquilo. E aí eu já estava com a empreitada da Premia Pão funcionando bem. Tipo, a gente já estava em paralelo tocando o negócio. Meu sócio trouxe um sócio para entrar também nesse business comigo. E aí a gente deslanchou. Premia Pão já estava indo bem. Decidi pedir as contas para focar 100% no negócio. Isso foi em 2016. Premia Pão hoje tem 5 anos, consolidada no mercado. Temos 140 mais ou menos franquias espalhadas em todo o Brasil. Logo em seguida, aí 2019, com base em toda a experiência adquirida já pela Premia Pão, tanto de formatar negócios enxutos, micronegócios, prestar suporte como franquia, escalar através de marketing digital, formatei um outro negócio no modelo parecido com o de franquia, sendo que sem ter o vínculo de contrato de franquia, que é a Revolução Digital. A gente basicamente forma agências de marketing digital para atuar dentro do mercado. E aí esse negócio de cara já pegou uma atração muito forte. Hoje temos 170 agências no Brasil todo. A gente vai se tornar o maior sistema de marketing digital do Brasil muito em breve. E aí esse virou o meu segundo grande projeto. E aí, cara, em paralelo a tudo isso, há 4 anos atrás eu comecei com um projeto de produção de conteúdo para o YouTube, falando sobre franquias, porque não tinha ninguém falando sobre franquias no YouTube. E hoje sou o maior influenciador de franquias do Brasil, maior YouTube de franquias, mais de 200 mil inscritos lá no canal. Também com um podcast muito forte, o Franquia Cast. Bom, basicamente isso. Conheço o Gui, cara, nem sei nem... conheço o Gui há pelo menos uns 3 anos. A gente tem um clube de vinhos legal. O Gui entende muito de vinho. É o cara que mais entende de vinho do grupo, praticamente. A gente tá ali mais para
para curtir e tal, mas aí o vinho, o Gui sempre chega com as histórias do vinho e tal, mas é bem bacana também. E é isso. Estou aqui para poder contribuir aí com esse momento de vocês de vida, que talvez sejam muitos aqui que já empreendem e querem ir para outro patamar, ou que não empreendem ainda e querem decidir como empreender. Eu criei uma matriz chamada Matriz do Empreendedorismo, e a gente vai falar sobre ela hoje, né, Gui? Vê aí se já estão vendo. Tá aparecendo. Pronto. Toca o pau aí. Massa, vamos lá, galera. Bom, a matriz de empreendedorismo, ela foi, eu criei ela há uns 3 meses atrás, muito com a vontade de poder ajudar pessoas que querem empreender. E eu sempre recebo esse tipo de pergunta, mas por onde começar? O que eu faço, Rafael? Eu tenho X mil reais, eu acabei de ser demitido, eu estou com valor de rescisão, ou então eu quero sair do emprego, ou então eu quero migrar para outra área, eu quero fazer transição de carreira. O que eu faço? Né? Aí, meu irmão, eu odeio aquelas respostas do tipo, depende. E de fato, depende, né? Mas assim, eu queria fazer um depende, eu queria poder responder às pessoas de uma forma mais assertiva, né? Mais direcionada. Vai depender, só que eu criei pelo menos aqui 3 caminhos, são 3 janelas que vocês podem escolher para empreender do absoluto zero. Você pode ter pouco dinheiro, pouca experiência, mesmo assim, tem opções para você empreender aí no mercado com base nessas 6 janelas. Pode passar, Gui. Bom, e como começar? Né? Antes de eu apresentar essas 6 janelas para vocês, é muito importante que a gente faça uma autoavaliação. E essa autoavaliação... Oi. Desculpa, isso é muito legal, galera, porque a gente não combinou, tá? Isso aqui é uma apresentação, aliás, muito bonita do Rafa, e foi muito bacana porque a gente não combinou isso, mas é para vocês verem que a gente, de fato, tudo que a gente construiu aqui, esses ciclos, os encontros que a gente está fazendo, eles são muito do que a gente vê no nosso dia a dia. Então, das respostas que a gente... as perguntas que a gente responde nas redes sociais, né? E vocês veem que assim, a gente não combinou falar de autoconhecimento, mas sempre esbarra nisso, porque a pergunta que o Rafa mais escuta e que eu também falei na última semana é: tá, qual um bom mercado para eu investir em 2021, né? E assim, óbvio que existem mercados, a gente fala sobre isso, alguns mercados mais promissores, outros menos promissores, é normal que isso aconteça, mas o quão é importante se conhecer, investir no autoconhecimento, regularmente investir nesse autoconhecimento, trabalhar a partir de propósito, né, Rafa? Antes de chegar aqui, né? Isso aí é imprescindível, Gui. E tem que estar no checklist de todo projeto, de todo plano de negócios, plano de vida, né? Acima do plano de negócio existe o plano de vida, né, Gui? Acima. Então, muita gente esquece, pula essa parte. As pessoas vão para o plano de negócio sendo que não sabe. Você respondeu lá, eu acho que você respondeu, 5 milhões de patrimônio é muito, é pouco? Eu falei, depende. O cara tá feliz? Não é bom. Não é nem muito, é pouco. Perguntaram se era relevante. Eu fiquei sem entender a pergunta, velho. O cara perguntou assim: 5 milhões de reais em patrimônio líquido. Ponto. Isso é relevante? Eu fiquei, cara. Tipo assim, o cara tá com muito dinheiro no bolso, ele tá querendo me perguntar se ele chegou no patamar relevante, mas, porra, não sei o que tem que responder, velho. Ele tá feliz? Se ele estiver feliz, não importa quando ele tá no bolso. Isso é que é relevância, porra. Né? A gente vê muito MM por aí, né? Os milionários miseráveis. Caralho, é o que mais tem. Pessoal sofrendo aí, cara, de depressão. Mas, cara, com a conta recheada. Então, isso vem em primeiro lugar, gente. É plano de vida antes de plano de negócio. Você tem que saber, assim, o que move vocês no dia a dia. Quais são os seus principais valores. O que vocês querem ser lembrados, assim. Qual é o legado que vocês querem deixar para os seus filhos, seus netos, para a humanidade? Sabe, isso é muito mais importante, e entender esse jogo é muito mais importante do que entender o jogo dos negócios, assim, do que entender o jogo das finanças, do que entender o jogo do mercado. O mercado muda, a todo momento o mercado está mudando. Então, a gente tem que parar de ficar correndo atrás das oportunidades e a gente tem que passar a enxergar que a gente pode criar oportunidades a partir de uma análise interna.
Então é isso, a primeira coisa é olhar para dentro. E aí você pode olhar para dentro, existem algumas ferramentas aqui. Você já chegou a falar do Ikigai, Gui? Falei na última conversa, a gente trouxe o Ikigai aqui pro pessoal. Pronto, o Ikigai é do caralho. Eu nem sabia que você tinha falado, eu já levantei porque sabia que você ia levantar essa bola. Pronto, o Ikigai, pode partir dele que você está indo bem. Pronto, show de bola. E aí, quais são as 6 janelas? Tá? As 6 janelas, elas têm basicamente duas variáveis. Primeiro é experiência, segundo é investimento. Ou seja, eu dividi aqui, se você tem pouca experiência, média experiência ou muita experiência, vai variar basicamente o output, o seu output aqui, a sua alternativa. Aí, se você está com pouco dinheiro ou muito dinheiro. Pouco dinheiro obviamente, como é que posso dizer? É meio abstrato, é relativo, mas eu meio que fiz a divisão de 100 mil para baixo e 100 mil para cima. Tá? Então, vamos lá, vamos direto aí para o ponto. Primeira coisa, você está vendo aí a matriz, né? A matriz é composta por essas 6 janelas, esses 6 quadros, e aí a primeira que eu queria já focar é, se você está com mais de 100 mil, está acima da linha, está na parte superior, e você tem pouca experiência, né? Você investir em franquias acaba sendo uma ótima opção. E por quê? Pode passar aqui. Porque franquias são negócios validados, negócios prontos, que foram formatados por empreendedores que já tocaram aquele negócio ali a princípio, já passaram por anos de estudo, já quebraram muita cara, já investiram muita grana, já criaram branding, já erraram, já se reinventaram. Então, os caras estão muito maduros e, a partir desse momento, eles passam a replicar o seu modelo de negócio para outros empreendedores poderem tocar com menos tempo, basicamente, menos tempo assim, de dedicação inicial, porque você não vai pensar tudo do zero, está tudo pronto para você, menos energia, até no operacional mesmo, porque o teu operacional, você é parte de uma estrutura da franqueadora, que ela está ali para te auxiliar, e às vezes até com menos investimento, porque se você for fazer a parada do zero mesmo, você vai acabar gastando muito em contratar consultoria para formatar manuais, para criar uma marca, taxas de negociações, talvez você não, com certeza você não conseguiria negociações com fornecedor, com shopping, com, por exemplo, negócio de alimentação, com iFood, que você consegue dentro de uma rede de franquias. Então, acaba sendo uma operação mais viável, uma opção mais viável. Qual é a parte negativa, assim, entre aspas, de uma franquia? Ou não necessariamente negativa, mas para quem franquia não dá certo? Normalmente para perfis de empreendedores que são muito criativos, são muito visionários, são lobos solitários, gostam de atuar de forma independente, não conseguem seguir regras, padrões. Então, franquias normalmente não funciona bem para esse tipo de gente. E aí tá tudo bem. Eu sempre digo assim, não é porque eu sou o cara das franquias que franquia tem que ser para todo mundo. Não, cara. Eu entendo que tem gente que não se encaixa bem e tá tudo bem. Eu, por exemplo, eu tenho, além de ser franqueador, sou master franqueado também, então eu consigo enxergar até os dois lados, ou seja, eu vendo o que eu compro também. Então, eu comprei uma franquia e hoje eu represento uma marca aqui no Brasil, americana, chamada Pizza Studio. Então, tem aquele negócio, né? Porra, se é tão bom ser franqueado, por que tu não é? Porque tu é franqueador, mas eu sou franqueado também, né? Então, tem esses dois lados. Vamos lá, vamos para a próxima. Segundo ponto aí, se você não tem tanta experiência, a franquia vai ser bom para você, porque você ganha a experiência do franqueador. O franqueador te dá o know-how. É um dos dois pilares que a franquia tem, know-how e marca, né? São os dois principais pilares. Sendo que se você já tem uma certa experiência de mercado, se você já é uma pessoa que já é capaz de criar um plano de negócios, estudar o mercado, fazer análises mais profundas, criar personas, vem aí talvez de uma bagagem mais operacional, por exemplo, você já trabalhou no negócio, no segmento de negócio que você quer abrir, e você já tem uma experiência prévia que você pode aproveitar para esse seu negócio independente. E aí você pode montar, pode passar, e aí é onde vem aí a opção de você montar um negócio independente. Ao contrário de uma franquia, você não vai começar contando com o know-how de terceiro, nem com a experiência de ninguém, tá? Então, basicamente isso. Você vai fazer tudo do zero, criar a tua própria marca, mas aí você tem o potencial de escalar mais, tu tem muito mais independência, tu pode mexer o modelo de negócio a qualquer momento. Numa franquia você não consegue, porque obviamente ela está ali, ela foi pronta para
ser replicada, né, e ter padrões atendidos. Então, se cada franqueado quiser inventar a roda e cada operação rodar de forma diferente, a franquia não funciona. Bom, basicamente isso. Caso você tenha uma grana acima de 100 mil e você tem experiência, cara, você tem as duas coisas que praticamente, bom, todo mundo quer. Toda empresa, toda startup quer, que é um investidor que vai entrar dentro do negócio, vai aportar capital do negócio e vai trazer o smart money, né? Vai trazer a inteligência, vai trazer as conexões de mercado, vai trazer uma visão estratégica, e aí você vira um investidor smart, né? Então, hoje as startups, e aí não sei se você sabe aí desse dado, Gui, inclusive eu puxei ele recentemente porque eu acabei de produzir um vídeo falando sobre isso, mas no período da pandemia, a gente bateu aqui no Brasil recorde de aportes de investimento por investidores em startups. Então, um momento muito, muito bom aí para as startups brasileiras. Então, caso você esteja nesse nível, e você pode ir para essa linha, e caso você esteja no nível de startup, você pode recorrer também para um investidor anjo, um investidor que vai botar o dinheiro dele no Smart Money. Detalhe, uma coisa que eu esqueci de contar da minha história, que em 2018 eu passei pelo Shark Tank Brasil. Então, eu não sei se alguém me conhece lá pelo Shark Tank, mas eu participei lá do reality. Passa aí para o próximo, Gui. Show. Micro franquia. Bom, aí onde eu manjo bastante, né? Essa área aí. Porque a Premia Pão é uma micro franquia. O que é uma micro franquia? Ela basicamente é uma franquia com investimento mais baixo. Só isso. O franqueador criou um modelo de negócio onde você consiga replicar um padrão, um modelo já pré-estabelecido, tem uma marca onde você vai utilizar dentro da tua região e com investimento de até 90 mil. Então, é uma categoria já criada pela própria ABF, né, que é a Associação Brasileira de Franquias, e que, se você tiver um modelo de até 90 mil, você se enquadra em microfranquia. Então, a maioria das franquias dessa categoria são franquias que trabalham com operação home-based, por isso que o investimento é tão baixo, você trabalha de casa. Por exemplo, o Léo que está aqui, ele é um franqueado nosso da Premier, ele não tem escritório, ele não tem loja física, ele não bate ponto, trabalha da casa dele, faz o seu próprio horário e tem toda a nossa estrutura por trás, né? O investimento da Premier, por exemplo, é de 10 mil, de 10 a 20 mil. Mas tem micro franquias, por exemplo, que custam 60 mil, 70 mil. Alguns quiosques em shopping conseguem ser formatados para atender a esse investimento. Por exemplo, pequenas escolas como a Kumon, que é a maior rede de microfranquias do mundo, ela está enquadrada porque o franqueado da Kumon precisa ter basicamente uma sala de 30 metros quadrados e atender os alunos lá, né, investimento baixo. E algumas até franquias grandes acabaram criando modelos mais enxutos para o franqueado atuar. Então, a Cacau Show criou um modelo de microfranquia onde o franqueado tem um carrinho da Cacau Show. E é um modelo móvel. Bom, se você não tem, ou se você já tem um pouco mais de experiência do mercado, sendo que você não tem investimento nenhum, cara, você pode montar uma consultoria. E aí, meu irmão, o mercado de consultoria é um mercado gigante, né? Gigante. Você, dependendo da tua experiência, tu consegue montar uma consultoria que tu pode cobrar 40 pau o projeto, 60 pau o projeto. E aí vai variar de acordo com realmente a tua expertise. Mas eu costumo dizer que o consultor, ele na verdade não precisa ser especialista em nada, ele pode ser um bom generalista, porque o que o consultor precisa é de entender método, entender processo, entender sobre gestão, e através de algumas metodologias ali de consultoria, ele consegue implantar dentro de uma empresa processos que possam ajudar a empresa a solucionar problemas como problema de mapeamento de processos, ou treinamento comercial, ou estruturar melhor o RH da empresa, um RH mais estratégico, né? Enfim, tem diversas vertentes de consultoria que você pode montar e que não vai custar basicamente investimento nenhum para você fazer isso. E aí o próximo passo, além de ser um consultor, é você virar um mentor de negócios. E aí o mentor ele tem um passe um pouquinho mais caro, porque o mentor ele é um cara que já teve muita experiência, e você vai contratar o cara pela experiência dele.
o consultor você não contrata pela experiência assim, você contrata pela autoridade. E pelo resultado que ele já imprimiu em outros projetos que ele já fez. Mas não necessariamente, por exemplo, aquele cara, eu vou contratar um consultor, por exemplo, eu estou com um problema aqui vamos pensar, eu estou com um problema de gestão estratégica do negócio. Vou contratar um consultor para criar um planejamento estratégico para a minha empresa. Não necessariamente esse cara ele precisa ter sido um CEO de uma grande corporação e que ele mesmo tocou. Ele basicamente, eu não preciso saber que resultado ele gerou para ele mesmo. Se ele gerou resultado para os outros, para mim está ok. Agora, o mentor é naturalmente um cara que já passou, já percorreu aquele caminho, ele vai te dar uma orientação com base na sua própria experiência. Então, por isso que o passo dele é um pouco mais caro. E para você montar um programa de mentoria e tanto divulgar pela internet, a divulgação hoje em dia realmente é muito mais digital, mas você consegue criar turmas de mentoria, você consegue mentorar coletivamente ou de forma individual. Eu, por exemplo, tenho esses dois. Eu acabei de abrir minha mentoria individual, onde eu passo horas dedicadas exclusivamente a um empreendedor só, olho para o projeto dele e aí esmiuço todos os principais detalhes, obviamente, dentro das vertentes que eu tenho muita experiência. E a gente tem um acompanhamento ali de 4 meses, mas é dedicação única e exclusiva. Eu tenho outro programa de mentoria, que é de marketing digital, que aí a gente compartilha, né, o tempo com diversos empreendedores. Então, dependendo do teu nível de experiência, você pode montar um programa de mentoria e nichar, né? Pode ser 100% nichado também. Já vi mentoria de pessoas que ensinam mães a amamentar melhor seus filhos, ou fazer os filhos dormirem a noite inteira sem precisar ficar acordando para mamar e tal, enfim. Então, tem mentoria hoje em dia de todos os tipos de segmento, né? Então, essa é a matriz, gente. É muito básica, é muito simples, é fácil de entender e dá para dar um norte para quem está querendo começar do zero agora a entrar no mundo dos negócios. Legal. Eu até coloquei lá no grupo, Rafa, um material para o pessoal ter aí, ter o contato também. Eu gostei bastante da planilha, da matriz, né, na verdade. Achei uma baita forma de organizar essas dúvidas que chegam para a gente, né, que eu sei que chega muito para você, e principalmente você que está nessa interseção e que caminha bem, tanto no mundo do empreendedorismo quanto no mundo da franquia, que é aquilo que a gente fala às vezes, tem um quê de empreendedor, tem um quê de trabalhar com uma diretriz, né? Então, muitas vezes tem essa dúvida. Então, eu, particularmente, não tinha visto nada tão bom e tão completo e simples, né? Porque as melhores coisas não são complexas. As melhores coisas, de fato, as pessoas conseguem fazer isso de uma maneira muito simples. Galera, a Vanessa vai fazer aí o mesmo trabalho que ela fez na semana passada. A Vanessa, o Rafa, é a doutoranda lá na FGV, professora da SPM, me ajuda aqui bastante na parte de conteúdo. Quem tiver alguma dúvida, quiser mandar para ela no privado, etc., vai aí que a gente vai conversando. Rafa, eu queria agora compartilhar, deixa eu abrir aqui, queria compartilhar o outro material e para a gente bater numa bola, eu quero a tua ajuda, eu sei que te pega um pouquinho meio de surpresa, mas não tem nada demais, é para a gente começar a dar continuidade aí ao que a gente viu na semana passada. Na semana passada a gente falou muito sobre autoconhecimento, trouxemos aí a SWOT pessoal, trouxemos depois o Ikigai, trouxemos várias ferramentas para o pessoal chegar do autoconhecimento até a definição de propósito, né, que é um passo muito importante para quem já empreende e para quem está começando a empreender também. E hoje, vocês já estão vendo minha tela aí, né? Pronto. E hoje a gente vai dar o segundo passo, né? Aí olhando para esse primeiro momento, para esse grande trabalho inicial para quem está empreendendo, para quem quer lançar um novo projeto, que são essas primeiras análises de problemáticas, né? De como identificar problemas, de como analisar o mercado. A gente recebeu dúvidas sobre isso na semana passada. E também como ativar um bom processo de ação. O Rafa é um cara muito criativo e eu acho que tem tudo a ver essa temática aí que a gente vai trazer. Eu queria, para começar, eu gostaria até de falar um pouquinho sobre mudança de pensamento, né? E aí não é aquela coisa
não é para chegar no modelo coach, vamos mudar o mindset, tá? Mas, assim, uma coisa que eu acho muito importante, e isso é uma coisa interessante até para falar em comparação à história do Rafa. Bom, eu empreendo já há quase 10 anos, mas eu não nascia com essa veia empreendedora, né? Eu não fui na escola aquela do cara que vendia as coisas antigas, que montava a barraquinha para vender as coisas, nunca foi o meu perfil. Na verdade, sempre tive um perfil de bastante estudo, mas nunca cresci nesse perfil empreendedor, que, por exemplo, eu sei que o Rafa sempre teve desde muito novo, né? Eu fui descobrindo essa maneira essa vontade de empreender, e até hoje eu penso que eu tenho um modelo de empreender que não é todo mundo que empreende vai empreender igual. Não é assim que funciona. A gente tem vários e vários modelos diferentes de pessoas que empreendem. Mas, assim, uma coisa é certa. Quando você começa a pensar em empreender, você precisa começar a ver outras formas de pensar o mundo. Eu não sei se a Carol está aqui comigo, ela sabe disso. Eu não sei se o Rafa tem isso, eu nunca conversei com ele. Eu chego nos lugares, eu chego no restaurante, eu vou num evento, eu fico fazendo conta imaginária para tentar entender os custos daquele cara, como ele tem um modelo de receita, como é que é o modelo de negócio. Aí eu falo com ele, cara, eu acho que isso aqui não vai dar certo em tanto tempo. Não é possível que isso aqui funcione. O cara tem 4 funcionários, 5 funcionários. Mas, veja, isso, todo lugar praticamente que eu vou, eu começo a pensar nisso. Você é assim também, Rafa? Sou, cara, sou. Eu sou assim, é de empreendedor mesmo isso. Não tem para É, onde. mas isso é uma coisa que eu quero passar para vocês, assim, cara, que dá para vocês, dá para todo mundo começar a pensar mais dessa forma. Nós não fomos criados de maneira geral para falar sobre empreendedorismo. Ninguém foi da nossa geração. Empreender é legal há 5 anos, entendeu? Nem tudo isso. Até pouco tempo atrás ainda era um crime muito grande falar de empreender. Mas dá para a gente pensar. E aí, quando a gente fala assim, muito do pensamento convergente, quando a gente tenta ter aquele pensamento muito analítico, que muitas vezes eu também tenho, um pensamento de quebrar os problemas em partes, entender as causas e tentar resolver de uma forma cartesiana, ele é uma forma de pensar, uma forma importante, mas não é a única forma, e muitas vezes não é a forma que faz a gente descobrir o ouro, né? E aí, quando a gente também precisa trazer aí para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, esse pensamento divergente, o pensamento de ampliar um pouco o escopo, de tentar buscar em problemas soluções que saiam da caixa. A maioria das pessoas, 99%, né? E aí muitas vezes isso é chamado de pensamento de dono, tal, e 99% dos nossos funcionários estão sempre pensando de forma convergente. E cabe agir, e muitas vezes o empreendedor é o cara que dá aquele toque especial e fala, porra, por que eu não pensei nisso? E esse é o grande ponto. Eu quero que, o que eu gostaria que, por exemplo, vocês começassem a pensar também hoje, quantos problemas ocorrem no negócio de vocês, na empresa que vocês estão, ou no negócio que vocês criaram, que vocês mesmo não tenham que pensar em soluções? Porque, para mim, o grande pulo do gato, Rafa, é quando, assim, quando você está empreendendo, ou seja, você teoricamente é a última pessoa da cadeia ali junto com o teu sócio, o problema ele vai escalonando até chegar a você. E você não consegue escalonar para ninguém. Então você começa a precisar sempre resolver problemas. E esse ponto de sempre começar a pensar como você vai resolver problemas é algo que, para mim, está muito conectado com depois você conseguir criar mais soluções para resolver problemas. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo básico, mas que eu vi muito isso é, em vários modelos de gestão. Esse problema do hotel é real, tá? Você tinha um hotel que os hóspedes começaram a reclamar do tempo de espera nos elevadores. E aí o pensamento convergente óbvio foi construir novos elevadores, né? A gente tem aqui um gap, muito provavelmente quando o hotel está cheio, você tem ali um mecanismo de que as pessoas esperam muito tempo na fila. E qual foi o pensamento divergente que foi aplicado? Fazer espelhos e colocar televisão para que as pessoas que estavam ali se distraíssem e não sentissem o tempo passar. Esse é o pensamento divergente. Você conseguiu economizar gigantescamente, você conseguiu resolver um problema e você ainda deu um entretenimento para a pessoa ali.
A gente acha que não, isso é aplicado o tempo todo. Em todo momento, a gente está tentando aplicar nos nossos negócios maneiras de resolver o problema que não envolvam necessariamente mais custo. Porque, veja, às vezes você tem um pico em relação aos seus hóspedes, mas não significa que você tem sempre aquele pico. O que não significa que você precisa de um novo elevador. Isso aqui é só um exemplo, velho. E até hoje. Pode falar. Eu tenho uma. Não sei se você vai falar. Você vai falar sobre o Cruzeiro aí, não? Não, pode falar. Pô, tem um exemplo muito legal aí que acho que vai cair bem. Uma empresa de cruzeiros americana, eles estavam sofrendo por uma situação lá de custo, porque não sei se todos aqui já foram em cruzeiro, comida em cruzeiro é liberada, né? Então, acho que eles fizeram algum cálculo errado, alguma coisa estava acontecendo e o custo de comida, de alimentação estava subindo muito lá no cruzeiro. Qual era a solução convergente natural? Era limitar o acesso, né, à comida, ou reduzir realmente o custo dos insumos, ou seja, comprar produtos com qualidade inferior, reduzir as variedades, né, porque no cruzeiro tem muita variedade, né, velho? É incrível. Você vai em cruzeiro, né? Não, olha que solução simples. Você já escutou falar nessa, Gui, do cruzeiro? Não. Quem aqui chuta o que o cruzeiro fez para conseguir reduzir assim, da noite para o dia, mais de 20% o custo de alimentos, dos restaurantes, tudo mais que eles tinham? Quem aqui chuta? O bate-papo tá ligado? Tá. Acho que tá sim. Comenta aí, galera. O que vocês acham que fizeram? Liberaram a cerveja, porque o povo bebe e não come. Não foi não, isso aí não. O de espelho também, a resposta? Não. Espelho, Posso quase. Vai, fala aí, gente. Não, pode ser ou a peso ou pagar ou cobrar o desperdício. Como assim, peso? Botar balança na saída do restaurante. Ou então cobrar desperdício. Não, o Rafael não acertou não, mas o Gui acertou. Botou balança em cada cabine, velho. Uma balança. A pessoa todo dia acordava e se pesava. Via que estava acima do peso e aí comia menos. Meu irmão, que solução incrível, velho. Vê? É foda. Absurdo, né? Absurdo. E não gastaram, você vê o que eles economizaram fazendo isso. Porra! Cara, é a mesma coisa lá da Disney, né? Quem já foi na Disney e vê que tu passa 2 horas na fila, eles gastam o dinheiro que eles gastam para fazer com que a fila seja algo ali que você veja televisões, que você se sinta dentro da plataforma, é um negócio inimaginável, né? Porque eles sabem que se perder a pessoa ali, é um saco ficar 2 horas numa fila, né? E eles sabem que tem que criar alguma coisa, alguma maneira de que as pessoas passem por ali sem sentir esse peso, né? E daí, galera, quando vocês forem olhar, se vocês forem olhar essa questão de pensamento divergente, pensamento convergente, se vocês forem analisar tem uma série de livros interessantes, depois a gente pode até indicar, né, Rafa, que falam desse mecanismo de pensar diferente, e isso aqui está na raiz do empreendedorismo, isso aqui está na raiz de como a gente tem que fazer e viver a vida no sentido da gente conseguir criar. E aqui esse é um ponto que é muito importante, né? Criatividade faz parte do nosso dia a dia, correto, Rafa? Pra cacete. Criatividade o tempo todo para você sair ali da mesmice, de você conseguir trazer novidades para o seu negócio, você conseguir sair de problemas de maneira menos custosa possível. É porque isso é muito fácil. Tem gente que é muito boa em sair de problemas com a forma mais custosa possível. Quem empreende no dia a dia sabe que não é assim. Que muitas vezes você está com problema de fluxo de caixa, que você está precisando fechar um mês, que você precisa fechar um cliente que você não sabe exatamente como vai conseguir atendê-lo. Então, criatividade ele é um elemento indissociável do empreendedorismo. Mas ela pode ser estimulada e pode ser treinada. Não é algo que, não, eu vejo muita gente reclamando, fala, mas eu não sou criativo. E isso é um ponto que gente, tá aí. Eu queria até dar um depoimento, Rafa, falar nós temos aqui no nosso grupo 2 pessoas que eu falei na última conversa que me alegram bastante, que é o Ítalo, que tem 14 anos, começou a empreender aí já desde novinho, e a Ivanice, que tem 65, se eu não me engano, que é a nossa participante mais experiente do grupo. Caraca, que legal, velho. Muito
Estão aqui com a gente. Tem uma travadinha aí. Oi, Pronto. Cortou. Não, então, são dois participantes, eu sempre gosto de falar isso porque eu agradeço muito e são dois exemplos bacanas. Eu conversei com a Ivanise essa semana. A Ivanise, não vou falar nada sobre o seu negócio não, mas só falar um pouquinho do que a gente conversou. E a Ivanise mostrou o perfil dela, um perfil bem legal, de artes. Ela faz alguns móveis, algumas decorações em artes muito bonitas, muito bacanas. E aí ela falou, poxa, e como é que eu consigo transformar essas pessoas, esses clientes, a galera que vai lá curtir em cliente e tudo? E a gente falou de 5, 6 formas, não foi, Ivanise, de como a gente consegue transformar aquilo em mais criativo. E eu achei muito legal que hoje, porque ela estava fazendo as fotos muito bem feitas, mas estava muito estático. Eu falei, Ivanise, por que você não bota uma música? Por que você não traz uma história para aquela arte? Eu vi que você fez um cordel, não foi, Ivanise? Hoje, na arte, no post que você fez hoje, eu vi que você no Stories colocou a história ali do cordel relacionada àquela arte, criou uma historiazinha, e pelo que eu vi ali, deu mais comentários do que o normal, deu mais curtidas do que o normal. E a gente falou de várias outras coisas que ela podia fazer, o antes e o depois. Então, assim, além de contar a história, trazer cliente dela para botar lá, a gente falou de 6, 7 alternativas ali em pouco tempo, que estão muito ligadas a esse pensamento divergente, quando o pensamento convergente poderia ser, poxa, bota mais dinheiro em marketing, bota mais dinheiro em anúncio. Cara, a resposta muitas vezes está, o que eu posso fazer de diferente com aqueles elementos que eu tenho? E tem uma coisa que o Rafa trouxe, que eu puxei para vocês na semana passada, mas é muito importante. Galera, quem está fazendo o que vocês fazem? Todo mundo que conversou comigo aqui no privado, no Pedro, a própria Ivanice, todo mundo, a pergunta que eu mais faço é, em quem você se inspira? Quem são seus concorrentes? O Rafa falou uma verdade, e assim, vou falar aqui, o pessoal acha que empreendedor é criativo. 90% dos empreendedores brasileiros, a gente pega o que está dando certo lá nos Estados Unidos e traz para cá. E ok. E só que as pessoas não querem fazer isso, não querem fazer tudo do zero. Então, assim, para você conseguir estimular a sua criatividade, você está olhando para o lado, quem está vendendo o que você está vendendo de maneira melhor? Então, assim, você tem, sei lá, você tem um festival, quantas 6 pessoas que estão fazendo isso bem? Você tem uma loja de venda de arte, quem é a pessoa boa que faz isso lá? O que você pode chegar lá, olhar e falar, caraca, eu posso estimular minha criatividade no meu concorrente? Não é mal nenhum isso, né, Rafa? Total, cara. Eu ainda vou fundo. Nada é criado do zero, né? Tudo, de certa forma, é copiado. Não é aquela cópia Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas, assim, é saudável você modelar negócios. Isso se chama modelagem, né? Você modelar negócios que, às vezes, nem são negócios que são exatamente iguais ao seu. Por exemplo, eu vou abrir agora um negócio de uma pizzaria. Eu posso modelar pizzarias americanas? Posso. Posso modelar pizzarias da China? Posso modelar uma das minha cidade? Posso. Principalmente tenho que entender até mais da minha cidade, porque a gente cria diferenças competitivas, né? Por exemplo, eu odeio criar negócios que são iguais aos que existem. Meus negócios sempre têm diferencial competitivo e é muito claro, é muito claro. Então, o que eu pego? Eu modelo tudo que já funciona, que já é validado nas empresas, beleza? Tá aqui, eu faço a mesma coisa, sendo que eu sempre dou uma supra-assumida, né? Chama supra-assumir. Então, eu sempre vou e inovo, crio um quê a mais para o negócio e falo, meu negócio é diferente desses aqui. Todos esses aqui são iguais dessa categoria. O meu negócio tem isso e tem mais isso, que você nem imaginava que poderia ter. Então, eu gosto muito de fazer exercício, né? Modelagem. E aí, quando eu modelo, aí você pode modelar negócios que são exatamente do mesmo nicho que o seu, ou negócios que são, cara, nichos completamente diferentes, outro segmento de um outro mercado, sendo que você pega aquela ideia e fala, pô, que massa, se essa ideia aqui, se eu puder pegar ela e botar no meu negócio, pelo menos a ideia, o formato, o atendimento, sei lá, a experiência, trazer para cá, cara, eu engrandeço o meu negócio. A Disney, ela é um benchmark para todo mundo, né? Porque Disney vem de experiência, Disney vem de sonho.
Todos os negócios hoje precisam vender experiência, precisam vender serviço, precisam vender sonho, precisa vender sorriso no rosto do cliente. Quem sabe faz fazer isso no mundo é a Disney. Todos os negócios precisavam se inspirar na Disney para fazer isso, simplesmente. E assim, mesmo aquelas empresas que teoricamente são empresas ligadas a produto, elas estão entendendo que precisam vender experiência, né? Vocês vejam o movimento que a escola está fazendo agora com a Anitta, com outros influenciadores, de não usar mais essas pessoas como ativos de marca para fazer uma outra publicidade, mas incorporar essas pessoas. Gente, a escola está com um reality show. A escola tem um reality show rolando, tá? Sabe? Não é pouca coisa. Justamente porque a gente está disputando atenção. Então, vocês têm que entender que, primeiro de tudo, o negócio de vocês vai estar na internet, queiram vocês ou não. Você pode falar, não, mas Guilherme, eu faço... putz, eu tenho uma padaria, tá na internet. Tudo que vocês me falarem, eu vou rebater e falar para vocês que estão na internet. Então, tudo está na internet. E vocês vão disputar a atenção. Olhem lá o percentual orgânico do Instagram hoje. É ridículo e cada vez diminui mais. O que significa que ou vocês vão pagar, todo mundo vai ficar pagando mega caro e a gente não quer tirar dinheiro assim, não quer gastar dinheiro de maneira errada, ou a gente vai tentar atrair a atenção das pessoas de maneira correta. E para isso, é criatividade, é estimular isso. Aqui, cara, coisas que fazem a gente destravar um pouco da criatividade, não é nenhum segredo. Isso, ser curioso, foi um pouquinho do que eu falei com o Rafa, a gente está sempre o tempo todo querendo saber como funcionam as coisas. Isso destrava muito a questão da criatividade. Você também ter momentos de relaxar a mente. Eu mesmo tenho dificuldade, muitas vezes eu quero estar produtivo o tempo todo e isso é horrível, você não dá espaço para chegar em novas ideias. Fazer exercício, isso é essencial. Estava falando com o Pagé antes de começar. É importante, claro, você vai ter que colocar metas, talvez você não faça uma meia maratona no ano que você está abrindo a tua empresa, mas fazer exercícios é importante. Mudar um pouquinho o lugar que você trabalha, por exemplo, nessa pandemia, eu sinto muita falta, Rafa, muitas vezes, quando a gente passa muito tempo no mesmo lugar, de movimento. A falta de movimento me deixa menos produtivo, muitas vezes, e menos criativo, com certeza. Então, você lidar com isso, muitas vezes, é você lidar com uma simples mudança de ambiente de trabalho, de redecorar a sua sala, fazer coisas diferentes. Anotar tudo, né? Eu vi que tem gente aqui que anota, que, poxa, é muito importante, galera, tomar nota das coisas. Aí não precisa ser no papel, pode ser no próprio tablet, no celular, no computador, onde for, tome nota. Desapegar das coisas também faz parte. Observar o mundo. Então, esse é um bom ponto, cara. Se você olhar os grandes influenciadores, as grandes pessoas que fazem diferença, não tem ninguém só olhando coisa de Brasil. Todos eles assistem Bloomberg, assistem CNN, assistem coisas internacionais que fazem a diferença. Então, observe o mundo, veja o que está acontecendo e estude. Porque isso é uma coisa também que, às vezes, as pessoas entendem errado, né? Como se o empreendedorismo não dependesse da teoria. Depende muito. E aqui a gente fala muito pouco de teoria no empreendedorismo no Brasil ainda, né? A gente quer sempre estar olhando para a prática, que tem que ser, de fato, mas existe muita boa teoria que pode ajudar aí a destravar a criatividade, com certeza. E aí, deixa eu passar um pouquinho aqui. A gente entra um pouquinho no que hoje é uma das principais maneiras aí de implementar novas ideias, que é justamente o design thinking, o pensamento de design, que começou com a galera que trabalhava em design, pensando no consumidor final, e se tornou aí uma das melhores, ou vamos dizer, não digo nem das melhores, mas uma das mais conhecidas formas de conduzir um processo de ideação das startups. Rafa, tu quer pontuar alguma coisa em relação ao design thinking? Não, pode tocar. Tá, pronto. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um ciclo, né, que é justamente o modelo de ciclo, é porque ele não acaba em uma das etapas, ou ele não é linear, onde a gente tem uma parte inicial de imersão, também chamada de empatia, que é o momento que você tem para sentar e se colocar na pele de quem pode ser o seu público-alvo. Então, poxa, vamos lá.
vou lançar uma loja esportiva online, né? Porque, beleza, mas por que eu quero fazer isso? Antes de chegar nisso, qual o problema que eu estou vendo? Talvez eu esteja vendo, vou dar o exemplo aqui do Lucas, que na minha cidade, a cidade onde eu moro, você tem um desatendimento disso. As pessoas reclamam porque é longe, e aí o Netshoes demora muito tempo a chegar lá as entregas, e quando chega é muito caro o frete, ou não chega exatamente as coisas que eu preciso. Tá, beleza. Quem são essas pessoas que estão reclamando? Eu posso chegar e fazer um levantamento? Eu posso me sentir na pele dessa pessoa? Então eu vou para o mercado, vou sair, vou conversar com essas pessoas, vou entender qual é a dor delas, vou começar a mapear qual o perfil dessas pessoas, por que elas sentem dor, a dor delas é similar, existe de fato essa dor, existe qual latente é essa dor que eu estou batendo ali e que eu estou vendo ali acontecer no mesmo tipo de público. Depois a gente puxa isso, eu senti, montei um mapa de empatia, senti de verdade quantas pessoas têm essa dor, qual é o perfil, qual é o público-alvo. Beleza, agora eu vou analisar, tá? Existe isso aqui de fato um mercado que existe financeiramente? Cara, e muita gente, Rafa, cai aqui, né? Muitas vezes ele vê um problema, é uma dor, mas não necessariamente as pessoas estão dispostas a pagar por essa dor. Elas não estão, muitas vezes, esse surplus, né? essa diferença entre o que elas têm hoje. Porque e isso é um ponto importante. Quando você vai na imersão e na empatia, é muito importante você entender como essas pessoas resolvem essa dor hoje. E aí você vai falar, não resolvem. Cara, todo mundo resolve de alguma mínima forma. A gente falou sobre isso. Antes do Airbnb, as pessoas iam para o hotel ou alugavam individualmente as casas dos outros. Então, é claro que ele resolveu uma dor, mas as pessoas já tinham um jeito de se virar para essa dor. Então, assim, é importante que você tente entender essa resolução alternativa da dor. Por que essa resolução alternativa da dor? Porque muitas vezes as pessoas não estão dispostas a pagar esse plus a mais que você vai propor para essa nova resolução da dor. Né? Então, isso é algo importante você analisar. E só bater aqui que saiu nosso aluno. Então, assim, avaliou, sentou, entendeu esse processo de imersão, aí você vem para um caminho de análise e síntese, que aí é onde você começa a entender como você pode atacar aquela dor específica, a dor que aquele público está sentindo, e se aquilo de fato remonta ao mercado, qual o tamanho daquele mercado, quanto você de fato real você consegue atingir naquele momento com os seus esforços. Né? Esse é o ponto. Dali você vai descer para o processo de ideação, que é o processo de criação de ideias, um processo de brainstorming, onde você vai enumerar caminhos diferentes junto com uma cocriação interessante para conseguir chegar na resolução daquele problema. Podem existir vários caminhos, você tem que estar preparado para existir mais de um caminho, para você atacar mais de um caminho, porque, veja, os concorrentes ou as fórmulas alternativas de resolução daquele problema, elas podem tampar aquela barreira, aquele problema. Isso pode acontecer, isso vai acontecer em várias maneiras. Então, é importante que você tenha um processo de ideação amplo, que você explore ideias, porque nesse processo de ideação, toda vez que a gente realizou isso aqui, o Rafa pode falar dele, sempre a ideia original para a resolução do problema sofreu alterações. Ela sempre sofre algum tipo de alteração, você vê uma objeção nova, é importante que você traga novas pessoas para esse processo de ideação, fazer um processo de cocriação interessante, trazer outros profissionais, trazer profissionais de fora, pessoas que já tenham experiência com esse problema, porque é normal, quando a gente faz a empatia e a gente chega numa análise síntese, é normal a gente se apaixonar. E muitas vezes a gente já vai enviesado para o processo de ideação. Se a gente passa enviesado pelo processo de ideação, a gente chega enviesado na prototipação. E a gente vai assim até o teste, e muitas vezes a gente quer passar até direto pelo MVP e botar para rodar. E isso é um tiro no pé. Então, depois de ideação, a gente começa para a prototipagem, para depois aí sim chegar... Estão me ouvindo então, né?
depois da prototipagem, para a gente aí sim chegar na parte de teste, o teste para valer, para isso ver se isso vai fazer sentido ou se a gente vai ter que voltar. E a partir do momento que a gente fizer o teste, a gente volta a testar com o público, a gente volta a definir, volta para a ideação. Então, é um ciclo contínuo que, justamente, olhando... E qual a grande diferença aqui? A perspectiva central é do consumidor final. Então, você começa pelo aquele consumidor final, não começa pela ideia, nem pelo problema, você começa por quem sente a dor, para depois você ir fazendo esse círculo e ir complementando para poder chegar numa solução viável. E aqui, um pouco do que eu sempre falo, e vários grandes empreendedores falam, se apaixone pelo problema, não pela solução. Isso aqui, cara, é algo que parece muito simples, mas é mega, ultra importante. Porque a gente vê muito, Rafa, também não sei se você tem a mesma percepção, que é muito comum os empreendedores se apaixonarem pela solução que eles trazem. Então, muitas vezes ele coloca uma solução na cabeça, esquece um pouco do problema, ou ele esquece que o problema ele muda, né? Ele vai se transformando, ou muitas vezes ele nem é aquilo exatamente que você precisa, e depois que ele se apaixona pela solução, ele monta aquela solução e ele vai atrás. E até para dar mais clareza para vocês sobre isso, pessoal, eu falei até do exemplo do Pagé na última aula, né? Que está criando uma plataforma social aí de controle e auxílio à produtividade no home office das empresas. Eu tenho certeza, e eu falei isso com ele, que se ele se apaixonasse só pela solução e não encarasse o problema a fundo, ele teria que voltar para a prancheta. Porque assim, tem várias oportunidades aí. Tem a oportunidade de social, tem a oportunidade de controle de jornada, tem a oportunidade de controle de produtividade, enfim, tem várias coisas. Tem a oportunidade de otimização de custos, só que você não sabe ainda exatamente como isso vai cair para o teu consumidor. Então, se você não tiver a ideia de que o mais importante de tudo é o problema e que você vai ter que adequar essa solução a esse problema, você vai acabar tendo que voltar para a prancheta, ou então você vai ter uma solução capenga. Então, isso é muito comum e é muito importante. E aqui, gente, para a gente dar seguimento, na parte de identificação de problemas. A parte de problemas, a gente tem normalmente dois tipos de problemas. Problemas facilmente identificáveis, então são os problemas que a gente já identifica aí, que já são estruturados, que a gente vê uma dor clara do nosso mercado, uma dor latente, que todo mundo que faz uma observação direta ou que analisa alguns dados disponíveis consegue entender. E tem problemas que você precisa de muitas vezes de uma conjugação, ou de você levantar hipóteses e explorar algumas ideias, né? Então, existem, por exemplo, observações que você vai ter que fazer, que você vai ter que sair a campo para entender o problema a fundo, né? Você vai ter que conversar com aquelas pessoas que podem ser objeto daquilo, com aquelas empresas. Então, normalmente, você vai passar por esses dois tipos de problema. O que eu falo só em relação a esses problemas é que é o seguinte: quando você tem um problema muito óbvio, é importante que você, de fato, entenda quem está tentando resolver ele, porque com certeza alguém está, né? Então, você tem que entender que, obviamente, se é óbvio para você, é óbvio para todo mundo. Então, também é muito comum, eu já vi muito, né, nesse processo de investidor anjo, acontecer do cara resolver um problema óbvio, mas sem se atentar que outras empresas e que outras soluções alternativas estavam acontecendo para resolver esse problema óbvio. Então, tem que ter muito cuidado, não significa que um problema óbvio seja melhor. Da mesma forma, um problema mal estruturado, ou ainda não tão fácil de identificação, você tem que ter cuidado com a maneira que você levanta essas hipóteses e explora essas ideias, né? A Vata aí, a gente que faz problemas, a gente que faz artigos acadêmicos sabe bem como é que é. Você tem que ter muito cuidado de você não enviesar as suas hipóteses e criar um problema inexistente, ou aumentar o tamanho de um problema que, de fato, não é tão grande assim. E essas hipóteses é aquilo. Vá ao mercado, você pode fazer... Olha, a gente conseguiu 636 respostas acho que em 2 semanas.
pela internet. Cara, você pode fazer Google Forms, você pode fazer uma pesquisa no Instagram, você pode fazer uma pesquisa no LinkedIn. Você identificar certas hipóteses, certas problemáticas, não é tão complexo assim, mesmo quando o problema não está tão evidente. Rafa, quando quiser me interromper aí, fica à vontade. Aqui um pouquinho, né? Pesquise todas as fontes disponíveis na web gratuitamente. Quem ainda tiver um inglês dominante também, eu recomendo muito pesquisar como nos Estados Unidos já tentaram resolver essa problemática. Isso ajuda, normalmente ajuda muito, a menos que seja algo muito local, muito específico, mas normalmente ajuda muito. Sempre dou esse exemplo aqui. Então, principalmente quando você está falando de soluções de software, soluções mais ligadas à internet, é muito importante que olhe também nos Estados Unidos, mas assim, corra atrás de todas essas ferramentas. Conversar com pessoas do setor que possuem relação direta com o problema, né, como o próprio Pagé fez quando entrou em campo aí, conversou comigo, com outros empresários, e vá a campo, né? Então, por exemplo, o Lucas que tem uma loja de artigos esportivos, cara, ele perguntou como é que eu posso me diferenciar dessas empresas. Primeiro de tudo, você já fez a experiência de compra nessas empresas? Qual é o gap que você enxerga na experiência de compra dessas empresas? Porra, enxerga um gap que, putz, não aceita cartão em 12... Vou dar um exemplo, tá? Não aceita cartão em 12 vezes, só aceita em 10. Beleza, tu consegue botar em 12? Ah, tem um gap que os caras entregam no mínimo 5 dias. Tu consegue entregar em 3? Então, assim, fazer experiência de compra mesmo. A gente lá no SES, por exemplo, a gente já tem as verbas específicas para isso. A gente está o tempo todo comprando os produtos dos concorrentes. O tempo todo a gente está avaliando. Cara, o que o cara está fazendo de novo? Putz, legal, esse cara novo saiu, olha como é que ele está bombando. É normal. E passar, justamente, experimentar essa experiência de compra ou de um produto ou de um serviço faz total sentido para você identificar problemas. Depois, saindo dessa fase, aqui até para a gente já encerrar essa primeira parte, daqui a pouco liberar o Rafa, muito se perguntou aqui sobre análise de mercado. Rafa, você tem aí algum insight em termos de análise de mercado que você queira compartilhar com a galera? Nos teus negócios, como é que você buscou essa análise, por exemplo, para trazer a Pizza Studio e a Premier Pão? Como é que você viu isso? Como é que você correu atrás disso? Fiz uma pesquisa profunda de concorrentes, fiz parte, assim, percorri todo o processo de funil mesmo, de jornada de consumo. Algumas deles até eu cheguei a comprar, tipo, antes de ser franqueador da Premier Pão, eu fui franqueado de uma franquia que se dizia franquia e era uma pseudo-franquia, nem contrato de franquia direito tinha e tudo mais. Então, fiz tudo aquilo que você mesmo disse agora na etapa anterior. E aí, cara, como vi de dentro, como eu senti a dor, como eu fui meio que uma pessoa transformada, eu tinha a dor muito latente, né? Assim, eu consegui enxergar o jogo, eu consegui enxergar claramente qual era o diferencial que eu conseguiria trazer. Porque assim, eu consegui enxergar a empresa de fora e de dentro. E como eu disse, eu costumo muito, antes de entrar no negócio, estudar todos os principais diferenciais, todos os principais benefícios daquela empresa, estudar o mercado de 360, analisar o principal player, o segundo principal player, o terceiro principal player, até, meu irmão, pensar como é que a gente consegue ser melhor do que o principal, assim, nitidamente ser melhor. Se eu for botar agora numa tabela e for listar principais benefícios, eu quero estar pelo menos com 3 benefícios acima do principal player. Eu não quero ser o player de pior, sabe assim, de pior vantagens. E para mim, preço não é um benefício, pelo menos nos meus negócios. Eu crio negócios não para brigar por preço, e sim para brigar por valor. Então, por exemplo, a Premier Pão, é uma franquia que ela custa 10 a 20 mil, é barato comparado com as grandes franquias, mas existem negócios que dizem ser franquias. Vendendo... Minha câmera saiu aqui. Estão vendendo algo similar, uma promessa similar, com valor de 2 mil, 3 mil. Cadê? Não voltou ainda, não? Aqui. Com valor de 2 mil, 3 mil, ou seja, preço é algo que realmente eu não brigo.
E aí faço pesquisa fora do Brasil, faço pesquisa dentro do Brasil. Na Premier Pão, por exemplo, não existe nada fora do Brasil. Nada fora. O mercado é bem nacional. Na pizza é todo fora. Todo fora. A Pizza Studio é uma Subway da pizza, né? Então, cara, eu visitei pelo menos 5 cidades diferentes, fui em pelo menos 10 concorrentes diferentes, listei todos eles, botei mesmo na planilha e fui mapeando. Principal diferencial, concorrente X. Principal diferencial, concorrente Y. Tirei foto de todos, velho. Todos, todos, de tudo. Desde o papelzinho até o crachá que ficava no atendente. Então, é estudo profundo, velho. O cara tem que sentir a dor, passado na jornada de cliente todinha, para criar algo diferente. Massa, massa. É isso aí, cara. É muito correr muito atrás mesmo. Eu acho que tem algumas perguntas. Eu gosto muito em termos de análise de mercado. Eu separei aqui algumas perguntas, porque eu acho que é a melhor forma de você conseguir se estruturar, né, de maneira bacana. Então, assim, por exemplo, quantas pessoas têm essa demanda realmente não atendida? Você consegue fazer? Normalmente você consegue fazer uma estimativa. E você tem uma série, aí no caso do Rafa, pô, pizza, beleza, quantas pessoas consomem pizza? Você tem dados disponíveis sobre isso? Quantas pessoas consomem fast food, percentual médio é pizza, tá? Quantas vão pela marca, quantos estão querendo uma coisa diferente? Então, assim, isso é uma coisa importante para você ver. Quantas pessoas têm essa demanda de fato não atendida? Qual o perfil dessas pessoas? É aquilo, você vem diante já de uma ideia de empatia, de um perfil da pessoa, beleza, qual o perfil? Como é que você pode atender? Como é que você pode montar a tua marca, montar a tua estratégia de marketing, montar a tua estratégia de comunicação para atender essas pessoas? De que maneira elas têm alternativamente essa demanda atendida, que foi um pouquinho que eu falei antes, se a demanda tem no Brasil ou fora do Brasil, qual o nível de satisfação de atendimento, porque a gente já viu muito isso, falou, cara, pô, eu já encontrei um problema assim, eu tinha um problema, o problema existia, meu cliente tinha noção que existia, mas o nível de insatisfação dele com a solução atual não era baixo o suficiente para montar um negócio. Tá entendendo? Então, isso é um ponto. E isso é um ponto, eu acho que é muito relevante para quem tem negócio que pode ser substituído, por exemplo, por grandes varejos. Você tem que estar atento com isso. Que, por exemplo, pô, se você consegue, se o seu diferencial é só frete, quanto tempo de frete é? Porque se esse cara consegue, sei lá, fazer em 2 dias a menos que você, talvez para o seu cliente não seja suficiente para trocar a solução de um para o outro, cara. Então, assim, o quão desatendido, quão dor é isso? Porque às vezes é uma dor, mas não o suficiente para trocar, assim, não é suficiente para mexer o jogo da barreira de entrada. Então é importante vocês entenderem disso. Quais são os seus concorrentes? Eu falei nosso encontro passado, a coisa que eu mais odeio, Rafa, de todo mundo, todo investidor que eu conheço, empreendedor que eu conheço novo, é quando o cara fala que não tem concorrente. Eu não acredito, assim, só se for um negócio muito, muito, muito específico, mas mesmo assim, eu gosto de pensar sempre na solução alternativa, né? Então, maioria dos negócios esmagadores vão ter alguém que vai ter alguém que você possa se alinhar. E até falei, às vezes é até melhor, porque a ancoragem é um negócio que facilita muito você começar, né? Então, por exemplo, a gente montou a Videofront, que é uma empresa de tecnologia para educação, e ela já atua no mesmo mercado da Sambatec, por exemplo. E para a gente era maravilhoso isso, porque a gente chegava lá, batia na porta do cara, pô, então, já sou Sambatec. Eu falei, cara, legal, eu faço a mesma coisa por X valor, entendeu? Então, isso para a gente era uma ancoragem que facilitava muito. Porque quando você não tem a ancoragem, esse referencial de um outro concorrente, você tem que, às vezes, explicar o problema, né, Rafa? E explicar o problema, para explicar ainda a tua solução, muitas vezes é muito trabalhoso, o cliente não entende isso. Então, não acho que concorrente é ruim, tá? Mesmo que não seja um concorrente direto, muitas vezes ajuda a você explicar o teu problema, você conseguir passar essa visão aí para o consumidor. Bom, e quais evidências concretas suportam a tua tese? Galera, concretas. Não se apaixone pela solução, de novo.
E aqui, a hora da ideação. Rafa, como é que você hoje produz o teu processo de brainstorming aí? Eu sei que, por exemplo, vocês lançaram a mentoria de marketing digital. Tem alguma coisa que você quer falar sobre esse processo de ideação? Como é que você trabalha? Processo de ideação. Eu já tinha uma hipótese de que o mercado, existia uma oportunidade, uma lacuna de mercado que eu poderia preencher, por conta da experiência da Premia Pão. E aí o que eu precisei foi basicamente me alinhar com um empreendedor da área de agência, que eu não sou da área. E eu basicamente chamei esse cara, que era um grande amigo e agora virou sócio, e comecei a fazer, cara, muita pergunta para ele, pergunta de validação mesmo. E a gente construiu ali dentro desse brainstorming, né, dentro dessa fase de ideação, cara, muito questionamento. Se a gente trouxer, não existe nada no mercado parecido. Se a gente trouxer, as pessoas vão achar que é franquia, mas não é uma franquia. Mas a gente se apresenta como uma franquia, como é que a gente se apresenta? E se as pessoas quiserem, se as pessoas vierem atraídas através de um curso? A gente não é um curso, a gente tem muito mais do que isso. Então, assim, a gente, cara, quebrou muito cabeça como é que a gente ia ofertar esse produto dentro do mercado, já que não era algo que existia. Eu precisei buscar para a pessoa de fora, então eu precisei buscar um cara de agência, com dores de agência, que sente como a agência sente, porque o que a gente ia fazer era formar agências a partir daquele momento. Então, cara, eu precisei dessa pessoa, e ele me trouxe muito input interessante dentro do mercado. Então, a gente, dentro da nossa fase de brainstorming, surgiu diversas perguntas, surgiu diversos questionamentos. A gente foi pontuando, né, o que a gente achava onde a gente achava que a gente ia se dar bem, e a gente lançou o protótipo. Então, essa fase de ação ela foi muito natural, muito rápida, assim, porque eu já tinha uma visão concreta de uma lacuna que a gente ia preencher. Eu precisei trazer um cara da visão desse mercado para me ajudar na criação da solução perfeita, solução ideal, no caso não é perfeita, ideal. E aí a gente prototipou logo, só que a gente prototipou, como todo bom protótipo, com uma validação limitada, né? Então a gente abriu para 20 pessoas entrarem no programa, experimentarem o programa todo. A gente criou um Frankenstein, basicamente. A gente pegou cursos meus prontos, do Felipe pronto, do meu sócio pronto, a gente não montou nada do zero. E aí, através dessa solução pivotada, a gente teve muito feedback dos clientes, dos empreendedores, dos clientes, e foi onde a gente realmente montou, estruturou o programa, que hoje ele é. Mas surgiu, cara, de um piloto ali, de um protótipo, que basicamente não tirou muita energia nossa. Legal, cara. Isso é bacana demais. Assim, a gente, aqui no último grande projeto que a gente fez, lançou ele no SES, mas mesmo esse lançamento aqui dessa mentoria, eu acho que algumas coisas são importantes aí para mim, pelo menos. Primeiro, trazer muita gente, cara. Nessa hora, é o momento de trazer mais pessoas e mais visões distintas. Então, é um momento que quem passa por essa situação, e aí você pegar, por exemplo, quando a gente lançou o nosso marketplace, a gente trouxe clientes de marketplace, ex-funcionários de outros marketplaces, professores que davam aulas em marketplace, todos para dentro do processo de cocriação, alguns questionáriozinhos que essas pessoas trouxeram para dizer um pouco do ângulo delas de qual era o problema, né? De como é que elas encaravam aquele problema. Isso é muito, muito importante, né? Outro ponto também, cara, utilizar recursos visuais, numerar essas ideias. Assim, a gente lá no SES, quem já foi, nós temos alguns quadros negros e quadro preto mesmo que você faz com pilô. A gente escreve ali todos os nossos projetos, nossos planos, a gente começa a desenhar aquilo. Ajuda pra caramba você trabalhar com recursos visuais.
Então, trabalhar esse formato, para mim, é interessante. E pensar dessa maneira convergente e divergente, né? Nessa hora do brainstorm é a hora que você tem que pensar em ideias que não vão ser aproveitadas. Se você usar todas as ideias do seu brainstorm, você não fez um brainstorm, né? Eu acho que é um momento de você soltar mesmo o máximo de possibilidades, fazer o máximo de perguntas distintas, porque é quando justamente você consegue sair um pouquinho do óbvio. E aí... E sem deixar o ego elevar demais, né, Gui? Porque esse momento que realmente você precisa desapegar do seu ego, né? A sua vontade de dizer, fui eu que pensei nisso, a ideia foi minha, como é que pode dizer, a autoria desse projeto, dessa ideia aqui é minha. Então, bicho, quando você deixa isso de lado, você permite um ambiente muito mais construtivo, né? Um ambiente muito mais colaborativo. E aí você acaba ganhando, velho. Porque se você senta numa sala de reunião com pessoas que estão puramente ego, cada um querendo botar o seu acima dos outros, e esquece que se cada um se unir, eles esquece do conceito mastermind, né? Que é basicamente se todos se unirem, o produto final ele vai ser muito melhor do que o de cada um individual, somado. Então, acho que esse é o momento aí, né? De quando você trazer pessoas para perto, você esquecer de quem é o dono, de quem está trazendo aquela ideia, deixar o seu ego de lado, tira o crachá. Eu gosto muito da metáfora, né? Pega o teu crachá assim e fala assim, joga para trás, velho. Tu não é mais tu naquele momento. Isso mesmo. Isso é muito importante. Se você já tem empresa, tragam pessoas diferentes, inclusive hierarquia, né? Senão é um brainstorm só entre vocês. E se você não tem, se você está montando a sua empresa, traga pessoas de fora do seu círculo. Isso é muito importante para o MVP. A gente vai falar na próxima sessão sobre teste de MVP com familiares e amigos, o quanto isso pode ser muito ruim, muito enviesado, se você não souber direcionar isso bem feito. Da mesma forma, o teu ambiente de ideação, o teu ambiente de brainstorm, ele tem que ser um ambiente, de certa maneira, desconfortável, né, Rafa? No meu entender, ele tem que ser um ambiente que te desafie, que tire um pouco do óbvio, porque se você deixar o máximo, não fica um ambiente muito confortável, porque todos nós já vamos para esse momento com ideias pré-concebidas. Porra, com certeza. Porra, isso aí é fundamental, porque o que eu vejo demais, a pessoa vai lá, tem uma ideia, ela vai lá e compartilha com o amigo, e aí o amigo diz, pô, essa ideia, não gostei não da ideia. Aí o cara vai lá e leva lá pro pessoal, velho. Vai pra defensiva, mas como assim, porra? Minha ideia é do caralho. E aí fica com aquele negócio, né? Porra, não escuta ninguém. Acha que a ideia dele é foda, é do caralho, e o próximo Uber, o próximo Airbnb, sendo que, meu irmão, esquece de ter a humildade de escutar críticas, escutar provocações que podem ser, assim, super importantes para a maturidade daquela ideia, né? Porque uma ideia ruim com outra ideia ruim somada pode ser uma ideia boa, velho. Então, a ideia, ela tem que ser sempre somada, ela tem que estar sempre sendo somada. Se você pega aquela ideia e enrijece ela, fudeu. Isso é muito bacana. E assim, galera, estejam com pessoas, isso aí, corram atrás de pessoas que tenham objetivos parecidos com o de vocês. Isso ajuda muito. Esse processo do vinho que o Rafa falou, que a gente se encontra lá uma vez por mês, antes da pandemia, obviamente, era um momento que ali era pancadaria em relação à ideação, né? Era todo mundo falando o que achava que fazia sentido, o que achava que não fazia sentido. Então, assim, só o fato de vocês estarem aqui conversando e a ideia é que vocês conversem entre vocês gerem esse sentimento de que pessoas que pensam, que têm objetivos parecidos, mas que pensam diferentes, é a melhor pessoa para vocês terem perto nesse momento de ideação. E aí, galera, o que eu queria bater, o Rafa já está aí quase 1h30 conosco, nós temos perguntas antes de liberar aqui o Rafa. Rafa, vamos lá. Vamos lá, temos três pessoas aqui para fazer pergunta. O primeiro é o Rafael Ferreira. Certo. E aí, Rafa? Boa noite, tudo bem, pessoal? Então, vamos levantar. Na verdade, é uma pergunta em que. Peraí, acho que tá barulho de vento aí, né? O ventilador aqui.
Então, uma coisa que foi interessante que o Guilherme falou e tal, que o Rafael também complementou aí, a questão de anotar tudo. Eu queria até compartilhar uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Cara, eu tive um sonhei com uma marca de uma coisa que eu já venho trabalhando na minha cabeça. A primeira coisa que eu fiz foi acordar, anotar. A segunda coisa que eu fiz foi criar um e-mail com essa marca. Já peguei o e-mail da marca e a outra foi abrir uma conta no Instagram. Então, assim, mesmo que no momento atual eu não vá pôr na prática isso, mas todo dia que eu abro meu Instagram, tá aí. Ela meio que fica um lembrete daquilo ali, e aquilo não sai da minha cabeça, meio que dá um estímulo para eu, tipo, não deixar aquilo de lado, porque eu acho que isso é algo que vai ser interessante para mim, enfim. Então, vamos lá. Minha pergunta é a seguinte. Como vocês já comentaram, né, a gente não tem educação financeira na escola, muito menos a gente aprende a empreender e tal, enfim. Mas, assim, o que acontece hoje é que é algo que não aconteceu, assim, há 100 anos, mas hoje acontece de uma forma global, é a questão da pandemia e a questão do lockdown. Então, eu percebo que muitas empresas estão quebrando, muita gente sendo mandada embora e tal. Então, assim, hoje eu tenho um capital considerável para investir. Só que aí o Rafael até comentou sobre a questão, acho que foi Smart Money que você falou, não lembro direito, a questão de investir, não foi isso? Sim. Smart Money? Sim. Então, só que assim, o que eu vejo pode ser uma forma bem leiga, né? Uma forma bem ignorante de ver, eu não tenho esse conhecimento, mas a gente fala muito em Smart Money, investimento em startup, mas essas startups são muito voltadas à parte de inovação, né? Tipo, tem muita coisa inovadora, não tem... eu não vejo startup de coisas mais consolidadas ou coisas mais tradicionais, ou posso estar errado. Mas porque aí não entra tanto no conceito de startup. A startup, quando a gente fala, são empresas novas empresas de tecnologia, né? Por isso que acabam sendo mais inovadoras. Então, assim, a minha pergunta é a questão de ver algumas empresas empresas mais tradicionais, como, por exemplo, barbearias ou padarias, alguma coisa assim. Você vê, você sabe, você conhece ali o local. Eu estou falando do que está aparecendo para mim, tá? De uma experiência, de uma oportunidade que está aparecendo para mim. Eu conheço tudo, eu sei o local, eu sei quanto é o aluguel, eu sei basicamente tudo daquele empreendimento. Porém, eu vejo que eles vão fechar em pouco tempo. A minha pergunta para você né, você tem muito mais experiência que eu, o Gui e você, Rafael. Espero fechar, aproveitar a pandemia, espero os caras quebrarem e pego o ponto e crio a mesma coisa, ou chego junto e proponho algum tipo de sociedade, algum tipo de... pode ser até uma pergunta difícil de se fazer, até pelo fato de vocês não conhecerem o local específico, mas pelo que vocês têm de experiência, tá? Chego junto e proponho algo, ou espero os caras quebrarem e entro? O que vocês acham? Na verdade, esse negócio de esperar os caras quebrarem, você não vai saber necessariamente quando os caras quebrarem. Às vezes o cara quebrar, para você, vai ser o cara fechar a porta. Mas no momento que ele fechou a porta, ele já quebrou há muito tempo, entendeu? Ele já está quebrado há muito tempo. Ele fechou a porta porque ou ele já fechou com outra pessoa para assumir o ponto, ou ele realmente já, perdeu as esperanças. Então, eu acho que assim, se você tem uma visão de um negócio que você quer abrir, você já sabe até o ponto, já estudou o mercado, já tem uma noção do que é, e você sabe que tem um cara ali, naquele lugarzinho que você quer abrir algo igual, que tenha diferencial, que não precisa aproveitar a mesma marca, já chega pro cara, meu irmão, já chega pro cara e fala, bicho, assim, eu tô de olho no teu ponto e tal, tô vendo que você deve estar com faturamento baixo, e faz uma proposta para pegar o ponto, né? Para pegar o ponto, e se for o caso, comprar os ativos que ele tem ali dentro, né? Um acordo que a gente chama de porteira fechada. Então, você falou de barbearia, você chega para uma barbearia, você fala assim, ó, é o seguinte, eu estou querendo fazer uma proposta aqui para você, porteira fechada, quero 50 pau aqui para você amanhã sair e me deixar tudo que tem aí dentro. Deixar tudo que tem. Fecha a porta, me dá a chave, tudo que tem aqui dentro é meu, eu assumo o contrato de aluguel, a gente troca o nome do locatário, do locador, do locatário, desculpa, e eu assumo a partir daqui. Pronto. Se você não vê valor na marca do cara,
pelo que você está falando, não. E se você não vê valor na gestão dele, tipo, nele, realmente como sócio, você acha, se você não vê valor nisso, então não faz sentido você fazer proposta para virar sócio dele. Sacou? Entendi. Agora, a coisa mais fácil que tem, hoje, de fato, é você montar um negócio convencional. Acho que você falou padaria, barbearia, mas existe uma lista de centenas de negócios convencionais que já são, porra, é praxe ter um em cada esquina, pelo menos em várias cidades do Brasil. Uhum. É muito fácil você montar um negócio desse e dar certo. É muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. É só você fazer, é só você fazer o que ninguém está fazendo. E que, na maioria das vezes, é focar em serviço. Na maioria das vezes, é focar em serviço. E aí, Rafa, aproveitando que você está aqui, né, e o Gui falou que você é expertise em franquias e tudo mais, existe alguma franquia hoje, no seu ponto de vista, referente à área de delicatessen, que você veja interessante em procurar e investir? Pão? Em padaria? Não padaria, mas a parte de delicatessen, porque o espaço que eu tenho hoje é pequeno. Padaria seria um patamar um pouco acima. Seria a venda, o pão seria o convidativo, no caso, mas eu iria focar em vendas de produtos periféricos, digamos assim, paralelos. Não existem muitas franquias de delicatessen. Tem de bolo, né? Tem de bolo, tem de conveniência, que são muito atreladas às marcas de posto. A MPM é uma franquia, né? Uma das maiores franquias do Brasil. A MPM e aquela outra lá esqueci o nome dela, da outra bandeira. Esqueci agora. Mas assim, de padaria não, porque é um negócio pouco franqueável. O produto é fácil de você encontrar no mercado, fornecedores é fácil de você encontrar no mercado. Não existe nada muito diferente na experiência, no serviço. BR Mania, o Pedro comentou, pronto, isso aí. Então, não, cara, você não vê muita franquia de delicatessen por aí, não. Rafa, para eu te liberar, o Pedro perguntou aqui qual é exatamente o modelo de negócio da Premia Pão. Se quiser fechar aí com o modelo de negócio da Premia Pão, já mata. Show, massa. Bom, o modelo de negócio da Premia Pão a gente tem um produto que é o marketing promocional no saquinho de pão. Então, não sei se vocês já viram a nossa embalagem de saquinho. A gente transformou aquele saquinho que era um saquinho pardo, um saquinho branco da padaria, que vinha com a logo da padaria num saquinho com publicidade, né? Publicidade local, que traz premiação para o consumidor final. Então, por isso que a gente diz que a gente é uma franquia de marketing promocional e a gente está ali no saquinho de pão, transformando ele num veículo de mídia. Então, o franqueado, ele opera na sua cidade, uma franquia da Premia Pão, trabalhando de casa, comercializando um serviço, né, de mídia e de marketing para os negócios locais. Nós, franqueadores, a gente cria todo o layout do saquinho, manda imprimir na indústria que fica em São Paulo, entrega para o franqueado uma tiragem de acordo com a campanha que ele tá fazendo. E aí, o trabalho do franqueado, a partir daí, é fazer todo o trabalho de distribuição dos saquinhos nas padarias, a padaria sai de graça, e o monitoramento dos saquinhos, né? Fazendo com que a campanha publicitária que esteja rolando ali no saquinho realmente tenha resultado. Então, criando campanhas de promote nas padarias, campanha de ativação com QR Code do saquinho, blitz em sinal, tudo isso também é um extra que a gente acaba fazendo para fazer com que o saquinho, o trabalho da publicidade de saquinho acabe extrapolando. Então, a gente tem alguns outros diferenciais, depois é só entrar no site da Premia Pão para entender melhor como funciona, mas é basicamente isso. Show. Rafa, 9h30, cadê as filhotas? Estão aí? Tu tá em casa? Tô em Gravatá, cara. Elas devem estar, a última deve estar para dormir agora, minha esposa inclusive mandou mensagem aqui, perguntando se estava vivo, mas realmente Fala aí, minha hora aí. Quantas filhas você tem? Quantas filhas você tem? 4. Todas uma de 4,5, 2,5, 1,5 e 2 meses. Então, recém-nascida aí, filha de pandemia. Vai, obrigado aí por tudo, Valeu, pela meu irmão. participação, pelos ensinamentos. Quem quiser, galera, vai lá atrás, Instagram, Rafael Matos, com 2 T's, correto? Rafael com PH, Demudo, Matos com 2 T's. Pronto. Valeu, galera. Sucesso para todo mundo. Um grande abraço. Valeu, Gui. Valeu. Show de bola, meu irmão. Galera, até antes da gente fazer aquela pausa,
aquela pausa rápida, só para responder o Bruno. O Bruno falou do Lean Canvas, né? Então, eu gosto muito do Business Canvas e tal. Acho bem interessante. Você utilizava antigamente. Hoje eu já não... Eu confesso que eu não aplico tanto, né? Mas eu acho interessante você fazer. E o Lean Canvas é ainda melhor, porque, enfim, é um pouco mais reduzido, é um pouco mais focado, é até mais, enfim, mais condizente com a maioria dos negócios, já que o Business Canvas completão, ele traz muitas coisas que a gente muitas vezes não utiliza no primeiro momento. Se você quiser, depois você manda lá para a galera no grupo, eu também posso mandar um pouquinho do Lean Canvas para quem nunca utilizou essa ferramenta. Ela é bem interessante aí na parte inicial para traçar as ideias e a principal proposta de valor. No final do dia, o que eu acredito muito assim, é focar no que a gente consegue resolver em termos de problema. Então, olhar para esse problema, entregar, entender qual é a proposta de valor que você entrega em volta desse problema e o resto, os demais elementos, os demais atores, você vai conseguindo coordenar ao longo do tempo. Galera, a gente volta aí 10 minutinhos para a gente fazer a nossa segunda parte. Alisson, não sei quem está aí, Alisson Schwarza, vocês conseguem colocar o contador aí? Eu acho. Pronto, bota o contador de 10 minutos, galera. Aquela pausazinha para a gente só ir ao banheiro, quem quiser comer alguma coisa, e a gente volta para a parte da mentoria coletiva, onde a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para conversar com mais gente, entender um pouco de cada um dos negócios. Beleza? Até já. Que foi dado pelo curso.